Bom dia, queridos alunos do oitavo ano A. Dando encerramento ao assunto de polinômios, vamos ver agora a divisão de polinômios. Então, a divisão de polinômios possui diferentes métodos de resolução. Vamos apresentar dois métodos para essa divisão: o método de Descartes, coeficientes a determinar, e o método da chave. Então aqui eu mostrei embaixo como é que eu acho a divisão de px por um polinômio dx. Então qual é a formulazinha que eu vou usar? Px é igual dx vezes qx mais rx. E lá embaixo eu explico o que é cada termo. Px, olha aqui embaixo, px é o dividendo. É o número que eu vou dividir. Dx é o divisor. É o número que eu vou dividir o dividendo. Qx é o quociente. É o resultado da divisão. E Rx é o resto. Esse resto pode ser zero quando a divisão for exata, como está aqui. Ou o resto pode deixar o resto. Mas presta atenção aqui. O resto tem que ser sempre menor que o divisor. Nunca pode ser maior, tá certo? Aí aqui eu dei alguns exemplos. Expliquei o método, tá vendo? Olha aqui já tem a explicação do método, bem direitinho. Como é que a gente faz a divisão, tá certo? O método de Descartes. Então, primeiro, determinar o grau do polinômio quociente, Qx. Depois, tomar o maior grau possível para o resto da divisão, Rx. Aí ele frisa de novo, olha. Se o resto for zero, a divisão é exata. Mas se o resto não for zero, ele sempre tem que ser menor, tá vendo? Olha, que o divisor. E depois escrever os polinômios QR com coeficientes literais, de forma que Px seja igual a dx vezes qx mais rx. Aí aqui eu dei o exemplo. Dividir px 4x3 menos x2 mais 2 por dx igual a x2 mais 1. Então a primeira coisa no método de Descartes é encontrar o coeficiente. Como é que eu encontro o coeficiente? Vou pegar o maior grau do P, que é 3, e depois o maior grau do D, que é 2. Então, 3 menos 2, 1. Então, o coeficiente vai ser Q igual a 1. Aí agora eu vou descobrir o resto. Então, como é que eu descubro o resto? Então, eu venho para cá, para a formulazinha, olha. Aqui eu tenho Qx é igual a AX mais V. E Rx é igual a Cx mais D. Aí eu igualo o polinômio que eu tinha, tá vendo? Olha, 4x3 menos x2 mais 1. E coloco o outro polinômio que eu tinha, que é quanto? x2 mais 1 vezes o quociente ax mais b, mais o resto, cx mais d. E aqui eu faço as comparações. Então ficou 4x3 menos x2 mais 2 igual x2 vezes A dá AX3. x2 vezes B dá BX2. Tá vendo? Eu estou fazendo minha multiplicação. 1 vezes AX dá mais AX. 1 vezes B dá B. Mais CX mais D. Então, depois que eu faço aqui, então eu vou colocar em evidência aqui, olha. O AX e o CX. Então ficou AX3 mais BX2 mais A mais C, X mais B igual a D. Isso aqui tem que prestar bastante atenção para fazer com bem cuidado. Aí agora eu vou encontrar meus coeficientes. Então aqui eu faço, olha. A é igual a quanto? Aí eu vou comparando, olha. A é igual a quanto? A 4. B é igual a quanto? A menos 1. Aí agora eu vou para o x. Aí eu faço A mais C é igual a 0. Por que eu vou igualar a 0? Porque aqui eu não tenho x. Mas eu já sei o valor de quem?
de A. A é quanto? 4. Então vai ficar 4 mais C é igual a 0. Então C vai ser igual a menos 4. E o último, que é o resto, B mais D é igual a 2. Só que também eu sei o valor de B. B é menos 1. Então vai ficar menos 1 mais D é igual a 4. Só que é igual a 2. Só que eu vou passar o menos 1 para o outro lado. Se ele é negativo, eu passo para o outro lado positivo. Então, 2 mais 1, 3. Então, eu encontrei o A, o B, o C e o D. Aí, agora eu posso escrever meu polinômio. Eu não sei que QX é AX mais B. Aí, eu substituo. Eu já sei qual é o valor de A. Então, fica 4x menos. Eu não sei qual é o valor de B, menos 1. O RX, né? CX mais D. Eu já encontrei o valor de C, que é quanto? Menos 4x. E eu também não sei o valor de D. D é quanto? 3. Então, essa divisão aqui é não exata, porque sobrou. O resto não deu 0. E existe o outro método, que é o método da chave. O método da chave você faz, primeiro passo, completar o polinômio dividendo com coeficientes nulos não necessários. Então aqui eu tenho, usando o mesmo que eu tinha usado no outro. 4x3 menos x2 mais 2. Então aqui eu vou completar, olha aí, olha, ficou 4x3 menos x2 mais 0x, porque eu não tenho coeficiente x mais 2. Dividir o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor. E em seguida multiplicar o quociente por todo o divisor. Então como é que explica isso? Eu faço 4 dividido por 1, quando não tem número aqui é 1. 4 dividido por 1 dá 4. x3 dividido por x2 dá x. Por que dá x? Quando eu estou dividindo, os expoentes subtraem. 3 menos 2, 1. Aí depois eu volto para o outro lado de novo. Aí eu faço 4x vezes x2, dá 4x3. Como eu estou multiplicando, eu vou somar os coeficientes. Então, 1 mais 2, 3. Como ele é positivo, passa para o outro lado na operação inversa. Então, se é positivo, passa negativo. Então, eu vou anular aqui, olha, os dois. Aí desce o menos x2. Vou fazendo esse procedimento até encontrar o resultado final. Eu parei aqui, olha, porque o que aconteceu? O resto deu menor que o divisor. Então, a gente já sabe, a gente só para quando acontece isso. Então, aqui, depois que eu fiz todas essas etapas, eu encontrei de novo a mesma resposta. O QX é quanto? 4x menos 1. E RX é quanto? Menos 4x mais 3. Este assunto é bem longo. Leiam, estude a explicação. E na próxima semana eu passo uma atividade referente a ele.